Vamos falar sobre multiplicação de polinômios. Na multiplicação de polinômios, eu tenho que observar o seguinte, aqui eu tenho uma multiplicação, não tem sinal, mas é multiplicação desse polinômio por esse polinômio, na verdade, dois binômios. Então, nesse caso, eu vou ter que aplicar a distributiva. Como assim? Eu vou multiplicar x por x e o x por 4. E depois eu vou fazer esse outro termo e multiplicar por x e depois por 4. Então, como é que eu faço? Multiplicando x por x, dá x ao quadrado. Ok? Multiplicando x por 4, dá 4x. Só que eu preciso de um sinal aqui. Então, eu vou observar o número que eu multipliquei, que é o x e o menos 4. X é positivo e esse é negativo. Positivo com negativo dá negativo. Eu sempre observo os números que eu faço a operação. Então, agora, eu vou multiplicar esse aqui. Esse é positivo, esse também é positivo. Vou multiplicar 3 por x. Positivo com positivo dá positivo. Então, aqui, 3 vezes x, 3x. 3x. Ok? Agora, eu vou multiplicar o 3 por 4. Esse está positivo e esse está negativo. Vai dar negativo. 3 vezes 4, 12. Pronto. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, um termo, 4, menos 4x mais 3x. Eu observo que esses dois aqui são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm o x, certo? Mas esse aqui não tem x? Tem, mas ele é um x ao quadrado, então ele deixa de ser semelhante. Se ele tiver algum expoente, alguma outra variável, alguma outra coisa junto dele, então, aquela, não sei, o coeficiente, ele deixa de ser semelhante. Então, esse aqui já também não é semelhante a esse, pois não tem x. Então, eu posso fazer a operação apenas com esses dois aqui. Então, eu vou repetir o x ao quadrado. E aqui, menos por mais dá menos. 4x menos 3x dá x. Dá x. Como aqui está negativo, 4 tem maior valor absoluto que 3, ele vai ficar negativo. E agora eu repito o 12. Acabou a questão. Os termos não são semelhantes. Vamos resolver agora esse polinômio, ok? Resolver esse polinômio. Então, se você observar, esse polinômio ele tem 3 binômios. Multiplicação de 3 binômios. Então, vai multiplicar um pelo outro. Só que eu posso fazer o seguinte, de 2 em 2. Eu vou multiplicar primeiro esses dois e o resultado dele eu vou multiplicar pelo terceiro. Como eu vou multiplicar os dois e o resultado não vai ser um termo só, eu vou usar parênteses, porque o resultado dele eu vou multiplicar por esse outro binômio. Então, aqui eu vou aplicar a distributiva do mesmo jeito. X vezes x elevado a 2 e depois x vezes 3. Depois eu multiplico 1 vezes o x ao quadrado e depois 1 vezes o 3. Então, eu tenho que aplicar aqui a distributiva. Vamos fazer aqui a conta. X é positivo vezes x ao quadrado, que é positivo, então fica positivo. X vezes x ao quadrado, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Aqui é 1 mais 2 dá 3, certo? Agora, eu vou multiplicar o x por 3. Os dois são positivos, então sinal de mais. X vezes 3, 3x. Ok? Agora, eu vou multiplicar 1 menos 1 vezes x ao quadrado. Esse é negativo, esse é positivo, fica negativo. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Agora, eu vou multiplicar o menos 1 por 3. Esse é negativo, esse é positivo, fica negativo. 1 vezes 3, 3. Então, aqui eu tenho um polinômio, só que os termos todos são diferentes. Agora, eu vou repetir esse outro binômio. Vou repetir esse binômio e fazer agora a multiplicação dos termos. Como aqui tem 4 termos, eu vou multiplicar cada um deles
por x elevado a 3 mais 2. Então, eu vou multiplicar o x elevado a 3 por x elevado a 3 e depois por 2. Então, vamos fazer essa multiplicação. X elevado a 3 vezes x elevado a 3. Então, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. 3 mais 3, 6. Agora, eu vou multiplicar o x elevado a 3 por 2. Os dois são positivos, então permanece positivo. X elevado a 3 vezes 2, aí fica 2x elevado a 3. Pronto, já acabei a multiplicação do x elevado a 3. Agora eu vou multiplicar o 3x por esses dois aqui. Então, 3x vezes x elevado a 3. Os dois são positivos, fica positivo. 3x vezes x elevado a 3. O 3 eu repito. E agora x vezes x elevado a 3 aqui é elevado a 1. Mais 3, 4. Vai dar 3x elevado a 4. Porque aqui eu somo os expoentes. Agora eu vou multiplicar o 3x por 2. Os dois são positivos. Positivo com positivo. Positivo. Aí agora eu tenho 3x vezes 2. Aí eu multiplico 3 por 2, que dá 6, e repete o x. Ok? Aí já está acabando a multiplicação do x, agora eu vou multiplicar o menos x ao quadrado. Então, por x elevado a 3 mais 2. Então, um de cada vez. Então, x elevado a 2 vezes x elevado a 3, esse está negativo. O x elevado a 3 está positivo. Negativo com positivo dá negativo. X ao quadrado vezes x elevado a 3, é só somar aqui os expoentes, porque as variáveis são iguais. Aí 2 mais 3, 5. Então, x ao quadrado vezes x elevado a 3 dá x elevado a 5. Agora, eu multiplico esse por 2. Só que esse está negativo, esse está positivo, fica negativo. X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. Agora, eu vou multiplicar o 3. 3 vezes x elevado a 3, só que ele está negativo, esse está positivo, fica negativo. 3 vezes x elevado a 3, 3x elevado a 3. Agora, o 3 vezes o 2, esse está negativo, esse está positivo, fica negativo. 3 vezes 2, 6. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou ordenar esse polinômio, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Como é que eu vou ordenar? Eu vou ordenar na ordem decrescente de expoente. Como assim? Aqui eu tenho x elevado a 6, então eu vou do 6 para baixo. X elevado a 6, x elevado a 6, só tem ele. Depois do 6, decrescendo, vai ser o 5. Então, eu vou ter o quê? X elevado a 5. Então, menos x elevado a 5. Lembrando que o termo vem, o sinal começa primeiro, né? Depois do 5 não tem mais, então vou colocar o que tem x elevado a 4. Já coloquei esse, vou colocar esse, mais 3x elevado a 4. Não tem mais, agora quem tem x elevado a 3, então esse aqui, mais 2x elevado a 3. Ó, nós temos outro aqui, ó, o x elevado a 3, então vamos repetir aqui, menos 3x elevado a 3. Não tem mais, vou procurar quem tem x elevado a 2. Isso aqui, menos 2x ao quadrado. Agora, quem tem x. E agora, quem não tem x. Então, a gente vai colocar aqui na ordem decrescente. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui é como se fosse x elevado a 0. Então, o que é que acontece? Eu observo que tem dois termos semelhantes aqui, que é esse e esse aqui. Então, eu posso resolver logo isso daqui. E os outros que não são semelhantes, eu vou repetir. X elevado a 6 não tem outro. X elevado a 5 não tem outro. 3x elevado a 4 não tem outro com x elevado a 4, repete. E eu faço a operação com quem tem x elevado a 3. Mais por menos, menos. 2x elevado a 3 menos 3x elevado a 3, 1x elevado a 3. Como 1 não vai precisar colocar, coloca só x elevado a 3. Então, aqui, coloca o sinal do número que tem maior valor absoluto. 3 tem maior valor absoluto que o 2, então vai ficar negativo. Esse não tem outro termo semelhante. Repete. Esse também não tem. E esse também não tem. Eu tenho um polinômio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Aí acabou a questão.
Vamos resolver agora a multiplicação desses dois trinômios. Professora, esse aqui é maior, com certeza. Então, mas nesse caso, você vai multiplicar cada termo aqui por todos os termos daqui, cada termo daqui. Ou seja, você vai multiplicar o x elevado a 2 por x elevado a 3 por x elevado a 2 por menos 5x. Depois você vai fazer a mesma coisa, só que usando agora o 2x e depois o 3. Então, vamos fazer aqui a multiplicação. X ao quadrado vezes x elevado a 3. Então, aqui eu tenho uma potência de bases iguais, eu vou repetir o x e somar os expoentes. 2 mais 3, que dá 5. Então, vai ficar x elevado a 5. Então, x elevado a 2 vezes x elevado a 3 é x elevado a 5. Agora, eu vou multiplicar o x elevado a 2 por x elevado a 2. Os dois são positivos, fica positivo. X elevado a 2 vezes x elevado a 2 dá x elevado a 4. A gente lembra que quando eu multiplico potências de bases iguais, no caso que os x são iguais, você repete e soma os expoentes. Agora eu vou multiplicar o x ao quadrado por menos 5x. Isso aqui está positivo, esse está negativo. Positivo com negativo dá negativo. X ao quadrado vezes 5x dá 5x elevado a 3, porque aqui eu tenho um 2, aqui eu vou ter 1. E aí, só somar os expoentes vai dar 3. Agora eu vou multiplicar isso daqui. 2x por todos esses 3 aqui. Então, 2x vezes 3, x elevado a 3. Então, aqui tem x e aqui tem x elevado a 3. Então, vai somar um daqui com um daqui, vai ficar 4. Então, vai ficar 2x elevado a 4, que é um daqui mais 3 daqui. Dá 4. Então, esse 2 é o coeficiente e permanece. Os dois são positivos, continua positivo. Agora, eu vou multiplicar o 2x por x ao quadrado. Os dois são positivos, fica positivo. O 2, o coeficiente 2 repete, não tem como multiplicar, aqui é 1, 2 vezes 1 dá 2. E x vezes x elevado a 2 dá x elevado a 3. É só somar os expoentes, que aqui é o expoente 1 com o expoente 2 dá expoente 3. Agora eu multiplico esse por 5x. Só que esse positivo, esse aqui é negativo. Positivo com negativo dá negativo. 2x vezes 5x, você multiplica 2 vezes o 5, que dá 10. X vezes x, que dá x ao quadrado. Ok? Agora eu vou fazer a multiplicação desse pelos outros. Menos 3 vezes x elevado a 3. Esse aqui está negativo, ele vai permanecer negativo. 3 vezes x elevado a 3, não tinha que fazer muito. 3x elevado a 3. É só repetir. Esse aqui, vezes x elevado a 2. Então, esse aqui está negativo, com positivo dá negativo. 3 vezes x elevado a 2, 3x elevado a 2. Ok? Aí, esse aqui, mais vezes esse daqui, está negativo com negativo dá positivo. Ok? 3 vezes 5x, 3 vezes 5 dá 15, dá 15x. Dá 15x. Agora, a gente vai fazer o quê? Juntar os termos semelhantes. Na ordem decrescente de expoente. Quem é primeiro do 5 até o que não tem? Então, no caso, x elevado a 5, né? Só tem ele. Agora, os que tem x elevado a 4, mais x elevado a 4. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Mais 2x elevado a 4. Não tem mais com 4, agora com 3. Menos 5x elevado a 3, já foi. Agora esse daqui. Mais 2x elevado a 3. Agora, menos 3x elevado a 3. Pronto. Agora os que tem 2. Menos 10x elevado a 2. Menos 3x elevado a 2. E agora, mais 15x. O que é que eu vou fazer aqui? Como eu juntei aqui os termos semelhantes, sim, os que têm a mesma parte literal, ou seja, quem tem x elevado a 4, quem tem x elevado a 3, quem tem x elevado a 2, quem tem x, só tem, não tem, e esse aqui também não tem, só esse que não tem termo semelhante. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a operação com esses termos semelhantes.
Então, aqui eu vou ter x elevado a 5, vai ficar só apenas um termo com x elevado a 4. Então, os dois são positivos, vai dar somar. X elevado a 4 mais 2x elevado a 4. Lembrando que eu estou somando, então eu vou somar os coeficientes 1 mais 2, 3. Então, aqui vai dar 3x elevado a 4. Lembrando que quando eu somo, você só soma os coeficientes. O x elevado a 4, que são iguais, ele tem que ser repetido, certo? Você não soma esses valores aqui. Esse só soma quando eu multiplico. Então, preste atenção aqui, ó. Foi que eu somei, ó. Na hora de multiplicar, ó, aí eu somo os de cima, os expoentes. Mas na hora de somar, eu somo os de baixo, porque eu só posso somar se eles forem iguais, se forem semelhantes, que tem a mesma parte literal. Aí eu repito isso aqui. Agora vamos ver aqui. Menos 5x elevado a 3, mais 2x elevado a 3. Aí menos por mais dá menos. 5x, 5 menos 2 dá 3. Então, vai dar 3. Sinal do negativo, menos x elevado a 3. Eu vou repetir aqui para não fazer direto, mas você pode fazer direto. Aqui eu tenho dois termos semelhantes ainda. A gente vai fazer ali para depois resolver. Aqui, 10 menos 10x elevado a 2, menos 3x elevado a 2. Menos por menos dá mais. 10x elevado a 2 mais 3x elevado a 2, 13x elevado a 2, certo? Aqui, repete mais 15x. O que é que acontece? Eu ainda tenho esse termo semelhante, eu preciso reduzir isso aqui. Então, fica x elevado a 5, repete. 3x elevado a 4, repete. Menos por menos dá mais. 3x elevado a 3 mais 3x elevado a 3 dá 6x elevado a 3. Porque eu somo os coeficientes. Agora, sinais iguais, soma e repete o sinal. O x elevado a 3 não soma porque eu estou somando ou diminuindo. Eu só vou somar isso aqui se for numa multiplicação. Aqui, repete menos 13x elevado a 2 mais 15x. E está resolvida aqui a questão. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Lembrando que o termo ele começa com sinal. Então, aqui, um termo. Aqui começa outro. Aqui começa outro. Aqui começa outro. E aqui começa outro. Então, eu tenho 5 termos. Eu tenho um polinômio de 5 termos. Lembrando que o que não tiver coeficiente, o coeficiente é 1, mas só que ele não aparece.